Vamos ler o versículo 1, a partir do versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença que nós estamos. Meu Deus, com humildade pedimos a Ti, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Falando, meu Deus, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nos instrui, Senhor, na Tua palavra, no conhecimento do Senhor. Espírito Santo nos capacita a isso, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Senhor, me coloca à Tua disposição como uma ferramenta nas Tuas mãos, simples, porém de bom uso, me importando que eu venha a diminuir e o Senhor venha a crescer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vai sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve preparando a ida dele para Roma, mas ele tinha o objetivo de chegar à Espanha. E a igreja de Roma era constituída principalmente por judeus. Na verdade, eram judeus, a grande maioria, ou melhor, todos, a igreja inicial. Eram judeus convertidos ao cristianismo. E Paulo, uma das coisas que ele começa aqui na sua saudação, a sua apresentação, é a sua justificação diante daqueles irmãos, dos irmãos lá, porque Paulo, ele tinha sido, ou era, um fariseu. Fariseu significa separado. Ele era um fariseu, mas não somente um fariseu, mas o fariseu. Ele foi instruído, ensinado aos pés da escola de Gamaliel, uma das grandes escolas farisaicas. Portanto, ele tinha deixado a fé farisaica, vamos dizer assim, usar como fé farisaica, ou o farisaísmo. E tinha se convertido, e tinha se separado para a pregação do Evangelho de Cristo, ao qual que anteriormente ele estava perseguindo. E, vamos ler. Paulo, primeiramente, ele se identifica, e ele se identifica como servo de Jesus Cristo. A primeira coisa que também nós vemos aqui é o seguinte, servo. A palavra servo, ela cabe muito bem para nós. A gente gosta de falar, eu sou servo, de servir, é prazeroso. Mas se nós trocarmos para a verdade, ou melhor, a palavra raiz, que é escravo. A palavra raiz, a palavra que se deveria é escravo. Ele está falando assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porque para um romano, ele nunca aceitaria escravidão. Ele não aceitava ser escravo. O romano, vamos dizer assim, é o império que estava no topo da cadeia. Eles eram dominadores. Haviam escravos dele. As outras nações eram escravas dele. Então, um romano, ele nunca declararia, eu sou escravo de alguém. Sim, que a escravidão era legal naquela época. A escravidão era, não é a nossa visão de escravidão lá no Ocidente, que nós olhamos para os negros, ao qual eram tratados como animais. Mas não, muitos escravos, uma grande quantidade de escravos, eles eram escravos muitas vezes porque não tinham condições de pagar uma conta, pagar ao seu credor, então ele se dava como escravo para servir aquela pessoa durante a sua vida. Muitos, eram intelectuais e eram escravos. Então, é uma visão totalmente diferente. Sim, existia escravidão de uma forma bem cruel, mas a escravidão é de uma forma
bem diferente do que de repente nós pensamos e sabemos, igual a do Brasil, por exemplo, com relação à escravatura dos negros. Então cabe muito para nós falar assim, escravos. A gente tem até uma certa aversão. E ele, diante dos romanos que não aceitavam ser escravos de ninguém, ele fala, eu sou escravo de Jesus Cristo. Porque um escravo não tem a sua vontade própria. O escravo não decide para onde vai. O escravo não decide o que fazer, mas sim o que o seu senhor manda fazer. E ele se coloca aqui, primeiramente, como servo, como escravo de Cristo, ao qual a vontade não era dele, mas a vontade era de Cristo sobre a vida dele. E é um grande ensino para nós, que muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos guiados pela nossa vontade, e nós nos declaramos servos de Cristo. Mas a gente tem que entender que o servo, o escravo, ele não tem vontade própria. Ele tem que estar conforme a vontade do Pai, conforme a vontade daquele que nos comprou na cruz do Calvário. Nós éramos escravos do pecado. E para a glória de Deus, hoje nós somos escravos de Jesus Cristo. E isso quebra também um outro tipo de pensamento. Nós não somos livres. Nós não temos esse livre-arbítrio. Porque, primeiramente, nós éramos escravos do pecado, não eram livres. E hoje nós somos servos de quem? Escravos de quem? De Cristo. E apesar de ser escravos de Cristo, servos de Cristo, dentro de nós existem duas naturezas. Quando Cristo chegou na nossa vida, a primeira natureza é a natureza pecaminosa, adâmica, que continua em nós, que influencia a nós. Que nos influenciava antes, mas muitas vezes tenta nos influenciar. E quando nós estamos fracos, espiritualmente fracos, sem a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra de Deus, meditação da palavra de Deus, né, os meios de graça, irmãos, nós somos levados por essa natureza pecaminosa. Não há liberdade. Mas por outro lado também, quando nós fortalecemos a nossa natureza santa, que é trazida pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, nós também temos uma liberdade, mas somos influenciados por essa natureza santa e glória a Deus por isso. Amém? Então a gente tem que entender que nós somos o quê? Escravos. Escravos do Senhor. Ele é que manda. Não é? Não tem aquele ditado? Manda quem pode... Não. Manda quem pode, obedece quem tem mulher. Não é verdade? Nós somos servos e escravos do Senhor, irmãos. A gente tem que entender isso. E quando a gente entende isso, irmão, a gente vive tranquilamente. É a vontade dele na nossa vida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a vontade dele não coincide com os nossos desejos. Quando a gente passa a entender que ele é Senhor da nossa vida, e ele está nos guiando por um caminho que aos nossos olhos é um caminho de, meu Deus, de pavor, de desastre, não sei, de dores. Mas eu entendo que é a vontade dele, porque o servo, o escravo, ele não tem vontade própria. Ele tem que seguir a vontade do seu Senhor. E esse Senhor, ele não é corrupto. Esse Senhor não é mau. Esse Senhor, ele é bom, misericordioso. E ele sabe o que é melhor para mim e é melhor para você. Esse Senhor, ele não é limitado como eu e como você, que vemos o aqui e o agora. Mas ele vê o amanhã. Pois o amanhã pertence a ele. Ele escreve e ele escreveu a nossa história, irmãos. Amém? E Paulo ele declara aos romanos que tinham aversão à escravidão, a ser escravo, ele fala, eu sou escravo de Cristo. Amém? Não somente escravo, mas ele coloca aqui, chamado para ser o quê? Apóstolo, aquele que é enviado, aqueles que foram enviados para
plantar as igrejas, pregar o Evangelho de Cristo, do Cristo crucificado, que nos salvou. Por quê? Uma igreja constituída por romanos, eles também falavam assim, mas Paulo era um fariseu, e ele desistiu do farisaísmo, ele negou o farisaísmo. Ele é um mercenário, ele só mudou porque o negócio aqui vai bem. Para ganhar dinheiro, para ser exaltado, para ser tratado como um rei, mas ele já se identifica como um servo, escravo. Eu sou escravo, gente. Como apóstolo. Ele mostra autoridade. E essa autoridade foi dada por quem? Por Cristo, chamado para ser apóstolo. E aqui, lá no final, a gente vai ver que esse chamado, irmãos, não é se a gente quer, se a gente não quer. É como uma convocação. E Cristo chamou a ele para iniciar as igrejas, para pregar o Evangelho. E apóstolo não existe nos dias de hoje também. O apóstolo, é como um missionário. Mas, de repente, este não executa a função de um missionário verdadeiramente, não está no campo, entregando a sua vida. Mas a gente vê os falsos apóstolos por aí, vivendo em hotéis. Por que não mostra lá no campo? Por que não mostra vivendo como aqueles? Porque o missionário, quando ele vai para um país, ele vive como aquele que está naquele país. Quando um missionário ele vai para uma tribo indígena, ele vai viver como os indígenas. Vai comer o que eles comem, vai tomar o que eles comem. Por isso que muitos verdadeiros missionários, eu falo verdadeiros missionários, morreram no decorrer da história da igreja. Morreram jovens, morreram de doenças. Por quê? Porque eles se entregaram, eles sabiam que eles eram escravos. Escravos desse Senhor, do nosso Senhor e Salvador, que nos comprou na cruz do Calvário. Amém, irmãos? E o que mais nós temos aqui, ele fala separado. Separado para o Evangelho de Deus. E até mesmo, Paulo, ele é vou colocar assim, um ex-fariseu. Você sabe o que significa fariseu? Você sabe o que significa a palavra fariseu? Porque, quando se fala fariseu, a gente tem uma conotação pejorativa, Fariseu. Mas, irmão, se a gente tem uma Bíblia hoje, foi esses fariseus, os fariseus, na época dos Macabeus, na Revolução dos Macabeus, que se nasce os fariseus, que foram contra a cultura helênica, para manter a cultura judaica, a pregação das escrituras. Fariseu significa o quê? Separado. Eles foram os separatistas. E Paulo ele usa essa mesma palavra, uma palavra bem parecida. Separado. Não, hoje eu não sou mais separado, com relação ao farisaísmo, mas sou separado por Cristo, separado para, pregar para o Evangelho de Deus. Hoje eu sou um separado para Cristo. De repente, meus irmãos, você, no passado era separado para fazer certas coisas, era separado para viver uma certa vida. Hoje você tem que chegar e entender que você é separado. Separado significa santo, está sendo santificado para viver a palavra de Deus, para viver o Evangelho, para representar Cristo Jesus. Amém? O qual, vamos ler, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, não é um outro Evangelho, o qual ele, Deus, havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Qual é o evangelho que você crê? O que é o evangelho? Essa é a pergunta. O que é o evangelho? Paulo está respondendo o que é o evangelho. O evangelho não é bênção. O evangelho não é uma vida maravilhosa. O evangelho não é prosperidade. O evangelho não fala de homens. Não são os homens. Porque tudo isso que eu estou falando, né, se resume a desejos humanos e do homem. O evangelho é uma só pessoa. Como Paulo está falando aqui, ao qual os profetas anunciaram. Não somente os profetas, mas foi anunciado desde o Gênesis 3. Desde Gênesis 3. Segura aí, né, Romanos 1, vamos lá em Gênesis 3. A primeira descrição de Cristo, o Salvador. Gênesis 3, versículo 15. Nós já lemos aqui, irmãos. É a primeira descrição do Evangelho. Aqui já começa assim a pregação do Evangelho, que é a vinda, é a chegada do Messias, do Salvador. Essa pregação, ela se inicia depois da queda. Gênesis 3, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando para a serpente. Entre a tua descendência e o descendente da mulher. Porquanto este ferirás ao calcanhar, e tu pesarás, e tu o picarás ao calcanhar. Aqui é a primeira aparição, melhor, descrição, a primeira pregação do Evangelho, que o Evangelho é Cristo, como Paulo está falando em Romanos, né, acerca, né, o qual, versículo 2 de Romanos 1, o qual ele havia prometido anteriormente, por meio dos seus profetas, nas Escrituras, e acerca de seu filho, da descendência de Davi, né, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pois ele viveu em santidade, ele não tinha uma natureza caída como os homens, uma natureza pecaminosa, né? Pela ressurreição dos mortos, é o primogênito dos mortos, dos que estarão ressuscitando, né? E aqui fala o nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é o Evangelho? Jesus Cristo. O Evangelho o pregador do Evangelho, ele tem que anunciar Jesus Cristo. O pregador do Evangelho não tem que anunciar prosperidade, o pregador do Evangelho não tem que anunciar promessas ao qual Deus não está fazendo na Bíblia. E muitos são iludidos nisso. Muitos crentes vivem decepções por isso. Porque Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus sentiu isso e sentiu aquilo, e isso não vai se cumprindo, e o crente vai ficando decepcionado, aí muitas vezes vai questionar a esse profeta, a esse pregador, a esse pastor, a essa pessoa, aí fala, mas por que não está acontecendo? Eu acho que é o seguinte, porque você não tem fé, é porque você não entendeu, é porque precisa-se mais de alguma coisa, aí precisa-se de um entendimento um pouco maior, aí a gente vai lá em Colossenses, né, o gnosticismo, um conhecimento diferente, um conhecimento que não está nas Escrituras. Infelizmente, pela falta da pregação do Evangelho, que é Jesus Cristo, existem muitos escândalos, e os escândalos estão cada vez mais presentes e visíveis. Última semana, escândalos e mais escândalos. E os escândalos sempre vêm dos grandes. Sempre está vindo dos grandes.
E se você vê o bojo de tudo isso aí, vamos dizer assim, o alicerce da estrutura dessa pregação evangelística é sempre poder, é sempre bênçãos, é sempre prosperidade, é sempre você vai ser melhor. Não sei se você está acompanhando nas redes sociais. Muitas vezes você já fez parte disso, como eu já fiz parte disso, e glória a Deus que não faço mais parte. E você também. Mas por quê? É o falso evangelho, é o sofisma, e se tratando de sofisma não como a cultura helênica, mas uma cultura religiosa, evangelical, falando, trazendo promessas ao qual Deus não prometeu, dando a ênfase, até mesmo a gente está estudando dons, está na minha cabeça aqui, como a dons como poder, mas dons não é poder, meus irmãos. Dom não é poder. Dom é serviço. Mas a ênfase é... E resultado? A gente olha aí, os grandes escândalos acontecendo. Eu falo grandes por quê? Porque são escândalos encobertados por grandes instituições. Mas o porquê disso, pastor? A falta da pregação do Evangelho que é Cristo. Mas eu conheço muito de Cristo, pastor. Nós não conhecemos nada. Nós somente arranhamos a superfície. Você, irmão, nós vamos ressuscitar na volta do Senhor, se porventura nós já estivermos mortos, vamos ressuscitar? Com corpo glorificado, irmãos? Sim ou não? Sim. Na volta do Senhor nós vamos ressuscitar. Se porventura nós estivermos mortos, mas se antes disso, nós não vamos ressuscitar, se ele vier antes, o que vai acontecer conosco? Nosso corpo vai ser transformado em um corpo glorificado. Mas por quê? Por que num corpo glorificado, um corpo eterno, irmãos? Por quê? Sabe por quê, meus queridos? Para conhecermos e termos a eternidade e sermos participantes dessa eternidade, para conhecer esse Deus que é eterno e infinito. Porque nós, em nosso corpo, em nossa mente finita, nós não conhecemos esse Deus como Ele é. A gente conhece características dEle, e nós conhecemos qualidades dEle, nós conhecemos atributos dEle, mas não verdadeiramente, intimamente Ele. Então o Evangelho é o quê? Cristo. Claramente aqui. Isso aí, ele encerra aqui no versículo 4, diz assim, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo. Não canseis de conhecer a Cristo, irmãos. A Bíblia, toda a Bíblia fala de Cristo. A gente viu lá o primeiro comentário lá, vamos dizer assim, até mesmo anteriormente, quando Deus fala, façamos, Cristo estava presente, mas essa promessa do Senhor, depois da queda, esse plano do Senhor de salvação para todo aquele que nele crê. 5. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Então, outra coisa aqui que nós enxergamos aqui é, por intermédio de Cristo, ou melhor, por intermédio do Evangelho, por intermédio de Cristo, dele, por causa do seu nome, recebemos graça, recebemos poder, recebemos habilidade, e aqui ele fala aqui apostolado, a missão, de quê? De chamar todas as nações para a obediência que deriva da fé.
É assim que está escrito na sua Bíblia? Nós recebemos graça, apostolado para chamar todas as nações para a obediência que deriva da fé. É isso que está escrito? Sim ou não? Está diferente? Meu Deus, o que está falando aí? Eu acho que deve estar escrito assim, ó. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre, é isso? Dentre todas as nações, um povo para a obediência que deriva da fé. Eu mudei o texto anteriormente. E aí você viu que realmente, né, aquilo que eu estava falando, que Deus se chama todas as nações para a obediência que deriva da fé, não está aqui na Bíblia. Ou seja, né, o que realmente Paulo está falando, que dentre as nações, nas nações, existe um povo escolhido por Deus, ao qual ele dá a fé. Amém, irmãos? A salvação não é para todo mundo. Aqui, ó. Senão, né, estaria escrito, como em muitos outros, mas eu forcei isso aqui, para você ver, que, né, esse entendimento de universalismo, né, que todo mundo será salvo. Não. Em cada nação, povos e línguas, aonde o evangelho é pregado, existe um chamado, uma convocação de um povo dele. Um povo que não é mais, né, não é, como no Antigo Testamento, o israelita, né, o judeu, mas todas as nações existem aqueles que são chamados por Deus. Aqueles que serão alcançados pela graça divina. Aqueles que serão alcançados pelo evangelho da salvação. Está claro, irmãos? Está claro aí? Né? Para chamar, e esse chamamento do Senhor, irmãos, ele é irresistível. Nós cedemos a ele, podemos muitas vezes tentar nos desviar, mas ele está sempre chamando. Chega uma hora, chega um momento, que a pessoa, ela cede, ela busca lutar, mas chega um momento, que Deus vai lá, vamos dizer assim, de forma irresistível, traz para ele. Assim aconteceu conosco, assim está acontecendo conosco, e assim vai acontecer com muitos. Amém, irmãos? Sabe, esse chamado do Senhor, né? Nós podemos usar, muitos são chamados, né? Ou a proclamação do Evangelho é para todos. É como se chegasse numa nação, proclamasse para toda a nação. Porém, dentro dessa nação, existem os de Deus. Os de Deus. Mas, pastor, que Deus mau é esse? E os outros? Deus não é mau. Deus está sendo bom. Porque nesse caldeirão, nesse balaio de gato, todo mundo é pecador e todo mundo é mau. E Deus, pela sua misericórdia, para a sua glória, Ele chama a alguns. Agradeça a Deus pelo chamado que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus por essa graça que tem alcançado a sua vida. Muitas vezes você está resistindo, mas eu vou te falar a boa notícia. Você pode lutar, mas você não é mais forte do que ele. Você pode chegar, não, ainda não é o tempo, né? Tem muita gente que fala que assim, ainda não é o tempo. Vai chegar um dia, vai chegar o momento que você vai estar aos pés do Salvador, como um escravo,
um escravo para a glória dele. Amém? 6. E vós, igualmente, estai dentre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. Então, os chamados que pertencem a Jesus Cristo, e pertencem a Ele, foram comprados por Ele. E é o que o Senhor ele fala: aquele ao qual o Pai me deu, eu não abro mão desses. Aquilo que ele falou: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu lembro que eu trouxe até uma imagem, que de um pastor de ovelhas, era um aprisco cheio de ovelhas. Aí chegava um camarada lá e chamava, bou, 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 sei lá, bou, 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 e as ovelhas nada. Aí chegava o pastor dessas ovelhas, no meio daquela multidão lá, de ovelhas, bou, 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 aí o outro levantava a cabeça assim, bé, bé, bé. E aquelas que eram ovelhas daquele pastor, saíam. Porque é o que acontecia, naquela época lá. As pessoas no inverno, os pastores, eles levavam todas as suas ovelhas. 10 pastores levavam as ovelhas, colocavam tudo dentro de um curral, de um aprisco. Aí de manhã tinha que tirar elas, para passar a noite. Então como é que ia fazer para separar essas ovelhas? Aí o pastor, um determinado pastor, chegava e chamava as ovelhas. Dava um toque, sei lá, falava o que eles falavam, boa, ou sei lá. Aí as ovelhas dele saíam do aprisco, ficavam as outras. E é assim. E o que o Senhor fala: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, as ovelhas que foram dadas pelo Pai, as ovelhas que ouviram esse chamado, essa graça irresistível. E Paulo está falando assim: igualmente, e vós igualmente. Não somente a eles, a Paulo, mas Paulo está falando: vocês também aí em Roma, vocês também aí em Toyokawa, vocês também aí no Japão, vocês também em toda parte do mundo. Vocês ouviram a voz dele, vocês cederam a voz dele, vocês estão cedendo essa voz. Ele está trabalhando na sua vida. Amém? Mas antes de nós irmos por 7, e a gente vai finalizar, eu quero, aqui no versículo 5, por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Obediência que deriva da fé. Obediência e fé, irmãos, elas caminham junto. Sabe, é muito comum a gente chegar e ouvir, e já muitas vezes já falamos, eu acho que boa parte de nós, eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Eu tenho a fé em Deus que as coisas vão bem. Quem já falou isso aqui? Não é verdade? É comum a gente falar isso. Essa fé. Essa fé, porque eu tenho fé em Deus que vai se dar bem. É comum, mas isso não é uma fé, irmãos. Na verdade, isso não é fé. Porque a fé, ela vem com obras. E que obras são essas? Obediência. Obediência. Da fé gera essa obediência, como Paulo está falando aqui, para a obediência que deriva da fé. A fé não é um pensamento positivo. A fé não é algo abstrato. A fé, ela tem obras. E tanto que Tiago trata a respeito disso. Se você quer ver, lá em Tiago, Tiago 2, Tiago 2, versículo 18. Esse texto é bem conhecido por nós. Diz assim, entretanto, alguém, porém, afirma: tu tens fé, e eu tenho obras. Aí, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei
minha fé mediante as obras que realizo. A fé é obediência à palavra, irmãos. Essa obra é obediência à palavra de Deus. Não adianta alguém dizer que tem fé em Jesus Cristo e vive totalmente contrário à palavra de Deus. Isso não é fé em Jesus Cristo. Isso é uma fé abstrata. É uma fé de um pensamento positivo. Isso não é fé. Mas a fé está vinculada, ela está anelada ao quê? À obediência. A obediência, à palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Como o Tiago falou, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. A minha fé, vinculada, alicerçada, na obediência à palavra de Deus. E não somente uma fé abstrata. E para que alguém, ela tenha obediência à palavra de Deus, irmãos, é somente convertido. Para que ela tenha prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, irmãos, é somente alguém que a graça alcançou. É somente assim. Porque ninguém vai declarar, Jesus é o meu Senhor, se não for pelo Espírito, se não for convertido. A pessoa pode declarar de boca, mas esse entendimento de ser escravo, a gente volta lá no versículo 1, escravo de Cristo. Se não for pelo Espírito, se não for através do Espírito Santo que habita dentro dessa pessoa. E faz com que ela seja obediente à palavra de Deus, tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. E isso é gerado pela fé em Cristo, alcançado pela graça do Senhor, e o Espírito Santo que está habitando. 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para seres santos. Graça e paz a vós, a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo ele traz algo que a gente tem que entender. E ele está escrevendo nessa saudação, ele fala aqui, a todos os que estáis em Roma, é a igreja que está em Roma, mas é a igreja que foi convidada. Não sei, como é que está na sua versão aí? Convidada. Teve um convite, sabe aquela coisa, olha, hoje eu vou fazer, churrasco, todo mundo vai no churrasco, não é verdade? Fala assim, eu vou fazer um churrasco lá em casa, irmãos, todos estão convidados. Com certeza, churrasco ninguém deixa de quieto, não é verdade? Mas, irmãos, é o seguinte, hein? Eu tenho um caminhão lá, uma carreta de cimento, tem 1000 sacos de cimento, eu gostaria dos irmãos me ajudar. Alguns vão chegar assim, pastor, mas vão falar assim, não, hein? Trabalhei a semana toda. Não é verdade, gente? Não é verdade? Trabalhei a semana toda. Pastor, se fosse a semana que vem, meu querido, se fosse a semana que vem, um convite. Assim, eu vou, não vou, eu faço, não faço. Mas, aqui está escrito, pelo menos na minha versão, convocados. Chamados. Convocados. É uma palavra militar, irmãos? Convocação. Alguém que é convocado para a guerra. Ele tem a opção, não, eu não vou. É assim? Não estou bem para ir. Não estou me sentindo bem. É assim? Está sendo convocado para a guerra. É porque, eu tenho que trabalhar. É porque, por causa disso, eu tenho que fazer um zangueô. É por causa disso, é por causa daquilo. É assim? Quando existe uma convocação para uma guerra, por exemplo, irmãos, uma convocação para uma guerra não vê idade, não sabe? Você acompanha, de repente, você vê um documentário sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial, vê os nazistas, os homens foram os primeiros, daqui a pouco eram crianças, eram convocadas. Crianças, o exército final dos alemães nazistas era formado de crianças. Mas são crianças, são convocadas. Estavam lá. E acreditavam naquela causa.
do genocida, do Hitler. Mas aqui, Paulo está falando que a igreja, que eu e você, nós somos convocados. Então não existe esse negócio, eu acho, eu não estou bem, há isso, há aquilo. Não. Um crente, ele sabe que ele tem que prestar contas. Ele é convocado a estar na presença de Deus. Um crente, ele é convocado para fazer a vontade de Deus e não sua própria vontade. E a vontade de Deus está nas Escrituras. Irmãos, meus queridos irmãos, nós somos convocados, e aqui Paulo está falando para sermos o quê? Santo. Santo. Santidade. Não é para fazer o que eu quero, o que eu penso, a minha vontade, ou o que eu acho que Deus tem como vontade para mim. Mas Ele me convocou, Ele te convocou para quê? Para ser santo e lutar contra a sua natureza, a minha natureza pecaminosa. Convocado, né? Eu acho que vou, eu estou sentindo que sim, estou sentindo que não. Isso não é coisa de crente. A gente não tem opção. É uma rua sem volta, é um caminho só. Esse caminho que nos leva ao quê? À cruz. A crucificarmos essa natureza pecaminosa. A cruz. Crucificarmos a nossa natureza pecaminosa com as suas vontades, com seus achismos, com seus vícios. A natureza pecaminosa que está crucificada. Que Paulo trata lá na frente sobre carne, a carne crucificada. E ele está falando sobre o quê? A natureza pecaminosa que ainda existe dentro de nós e ainda está combatendo contra a natureza santificada, que ela rejeita a natureza santa que é trazida pelo Espírito Santo. Não é sua opção. Porque você e eu, assim como Paulo, como ele falou, logo no início do texto, escravo. Escravo não tem vontade própria. É a vontade do seu Senhor. E a vontade desse Senhor é que seus filhos sejam santos. Convocados para ser santo. Lute contra o pecado, irmão. Não aceite o pecado. Não aceite as correntes do pecado. Não aceite o fardo pesado do pecado. Esse fardo Cristo já tirou da tua vida. Está na hora de chegar e crucificar a natureza má e pecaminosa, porque esse Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, Ele nos chamou, nos convocou. E convocação, não pode haver desistência, porque aqueles que desistem, morrem. Nos convocou para sermos santos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E encerro, com as palavras de Paulo aqui. Graça e paz a vós, da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Em nome de Jesus. O que é o Evangelho? Jesus Cristo. E Ele nos chamou para quê? Ele chamou, a palavra chamou até leve demais, Vamos usar o convocar aqui. Convocou soldado, soldada, general, capitão, não sei. Te convocou. E essa convocação não é fazer como, vestir uma roupinha de guerra e vamos fazer um teatrinho aqui, uma dancinha aqui dos soldados de Cristo. É todos os dias, negando o pecado,
crucificando a natureza maligna todos os dias, falando, não, Cristo me comprou, eu não vou ceder a isso. Isso vem e está provendo de onde, né? Está brotando de onde? Da minha natureza pecaminosa, dessa natureza, né, maligna, desse coração enganoso. Não, eu fui convocado para ser um santo de Cristo. Alguém está sendo santificado, não é perfeição, ser santo não é ser perfeito, irmãos, mas é ter o entendimento que está lutando para ser santificado, e santificado através do quê? Né? Através do quê? Unicamente, palavra de Deus, somente esse meio de graça, que é a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Ela que nos confronta, ela que está dizendo para mim e para você, ó, para de brincar com o pecado, para de viver de qualquer maneira, você foi convocado, você não tem uma, sabe, não pode pensar que tem uma outra alternativa, não, para de achar que é dono da sua vida, porque você não é mais dono da sua vida, você, na verdade, o homem nunca foi dono da sua vida, ou era escravo do pecado, e hoje é escravo de Cristo, e glória a Deus por isso, estamos muito bem guardados, e glória a Deus, e amém, e vamos, perseverando, e vamos seguindo, né? O tema aí para a reunião das mulheres, perseverança dos santos, vamos prosseguindo, o quê? Tem essa parte aqui, essa parte tem que ser resolvida, vamos colocar ela na cruz, está faltando o quê? Meio de graça, vamos orar mais, é o meio de graça. É o que está faltando mais, leitura e meditação na palavra, medite na palavra. O que está mais faltando também? O meio de graça, comunhão dos santos, que é onde as nossas naturezas, sabe, irmãos, a gente é confrontado, e nós somos provados, não tentados, mas provados por Deus. Aonde está firmada a nossa fé? Em quem nós estamos crendo? É dessa forma, não existe outra maneira. E para o crente, e para nós, irmãos, isso é leve, é prazeroso, porque o nosso prazer tem que estar nele, e somente nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém? Feche os teus olhos.